Olá, minha gente, uma boa noite a vocês, bem-vindas, bem-vindos. Hoje numa aula muito particular, onde eu estarei dando 10 pontos determinantes que podem, de fato, colocar a mulher dentro do sonho que ela sempre sonhou e quis estar. Não vamos tratar de coisas simplórias, eu vou dar uma síntese muito concisa desses fatores, que não são únicos, mas são os básicos, que serão depois abertos integralmente na nossa grande imersão do mundo feminino, no dia 15 de novembro, que é um feriado. Portanto, se trata de entender aqui por que pode acontecer a crise existencial na mulher e como se pode sair dela, e também mulheres mais jovens ou menos jovens que não entraram na crise, como evitá-la. A crise existencial, que é um pouco a perda da vontade e do sentido de viver, é uma coisa muito alastrada no mundo de hoje. Na sociedade atual, que por um lado ela é fantástica e por outro lado ela é um perigo, nós precisamos encontrar a rota vencedora dentro desse universo onde nós estamos inseridos. A minha exposição aqui, ela se baseia em 3 fatores. O meu estudo muito amplo e profundo de, digamos, 50 anos, 41 anos de trabalho terapêutico, que é o segundo pilar onde se aprende demais, onde eu atendi mais mulheres do que homens. E o terceiro ponto é a minha vida pessoal, as minhas experiências, minhas vivências, o meu aprendizado na relação com esse universo feminino em vários ângulos. Certo, minha gente? Eu estou fazendo essa exposição, que ela serve de guia, e fica o meu convite muito especial desde o início para essa imersão de novembro, onde abriremos esses pontos de um modo muito vasto e profundo. Certo, minha gente? Aqui serei bastante sintético, como são 10, 12 pontos, eu não posso me delongar em nenhum deles. Primeiro ponto, podemos comentar sobre o potencial e o poder da mulher, certo? Porque o tema hoje é a mulher, depois vai ter um trabalho só para os homens, tá? Um outro momento. Potencial e o poder da mulher. Temos que ter presente, e não é fácil entender, mas não é difícil de constatar, que a mulher, psiquicamente, ela é mais forte do que o homem. Eu não falo de força física ou de rompante externo. Eu falo de uma força psíquica, de uma força energética, que ela tem o poder de comando. Ela se sobrepõe normalmente à força masculina, no sentido energético. Portanto, este fato, que é um fato pouco reconhecido no mundo, mas bastante evidente, pouca literatura em cima desse campo. Hoje existe um vasto trabalho, uma literatura muito rica que demonstra como e por que a mulher tem um potencial interno que se sobrepõe ao mundo masculino, certo? Então, no fundo, a questão muito interessante seria equacionar o binômio homem e mulher, para que se harmonizassem e vivessem bem junto. Portanto, neste modo de energia, de vitalidade, de força da mulher, também se deve colocar uma pergunta um pouco específica: se a mulher é detentora desta força, deste poder, desta energia, por que então liderança na mulher ainda está muito atrasada? Porque a maioria dos homens no mundo inteiro exercem o poder. Se a mulher é mais forte, e ela é mais forte, e as mulheres sabem disso, por que então há este fenômeno onde o predomínio do poder em quase todas as áreas é da mulher? Felizmente hoje, nas últimas décadas, avançou de um modo mais rápido a liderança feminina, o exercício do poder feminino em muitas áreas.
o meu trabalho, a minha intenção, a minha dedicação, sobretudo de hora em diante, é trabalhar a possibilidade do mundo feminino aceder ao poder e à liderança no mundo social. Eu tenho certeza, estou convicto disso, de que onde a mulher sadia, autêntica, assume o poder, tudo anda muito bem, certo? Esse é o primeiro ponto. Esse ponto, todos esses pontos serão retomados na imersão com um tempo bastante longo para serem exauridos. Não vou ser só eu que vai trabalhar na imersão, o único homem sou eu, mas mulheres, várias mulheres vão falar sobre a visão delas e dos resultados delas em cima de um estudo, de um trabalho de transformação, certo? O segundo ponto que vai junto com esse é a evolução natural da mulher e os resultados que acontecem. Nós, na verdade, devemos perceber que tanto homens quanto mulheres, se tudo for bem, eles usam no máximo 15% do seu potencial, certo? E o restante do potencial, os seus 85%, ele fica praticamente perdido, não usado. Você imagina que se o homem e a mulher, com 15% da sua potência, já podem estar muito bem e ser até felizes, imagine o espaço que existe para crescer. Este é um fato real, isso não é uma hipótese teórica. Portanto, é preciso começar a abrir a questão do que é a psique feminina, do que é a essência feminina, do que é a sensibilidade feminina, a graça feminina, o poder feminino, para ver que resultados a mulher pode gerar. Então, no processo evolutivo, além dos 15%, ou também dentro dos 15%, se a mulher colocar em marcha o seu potencial de um modo autêntico, de um modo sadio, de um modo centrado, ela tem resultados extraordinários. Porque a primeira coisa que acontece é que ela começa a se sentir cada vez mais feliz e realizada. Ela se sente uma mulher realmente com um sentido de viver pleno. E o resultado disso é que ao redor dela tudo anda bem. Eu estava ontem numa palestra específica em Alegrete, Rio Grande do Sul. Você tocava um pouco esse ponto. E uma aluna do Voo da Águia deu esse depoimento, que ela percebe que quando ela está bem, todos os homens funcionam bem no seu trabalho. São obedientes, são dóceis e funcionam muito bem. E quando ela está mal, portanto, as coisas não andam bem. Então você observe que o potencial evolutivo da mulher, o potencial de realização, o potencial de edificação, ele é enorme. E como resultado, já frisei, existe a possibilidade da mulher ser plenamente realizada cada vez mais. Isso não é uma teoria, é um fato. Mas não é só isso. É que nessa autenticidade, nessa evolução natural que temos que retomar, e não no mundo dos estereótipos, nessa evolução natural, ela vai realmente impactando, influenciando, interferindo no mundo próximo de homens e mulheres. Porque da sanidade gera sanidade, do bem-estar gera bem-estar. Da minha autorrealização, eu passo esse sentido e essa informática semântica para as outras pessoas. Portanto, eu estou convencido, eu repito, que se a mulher entrar no seu mundo positivo, na sua criatividade, na sua graça, ela é a grande transformadora grupal e social. Portanto, os efeitos de uma mulher que alcança a sua autenticidade, eles são enormes, extraordinários. Quer que seja no sentido individual, no sentido familiar, no sentido empresarial, no sentido social e no sentido histórico, certo? Nós precisamos entender bem isso. Eu tenho aqui materiais, gente, porque os materiais que tratam dessas questões, por exemplo, da graça feminina, da beleza feminina interna, da harmonia da mulher, do poder da mulher, são tanto escassos. Mas tem materiais geniais, muito sábios, que nos dão conta integralmente desta realidade. E eu tenho eles em mãos. E durante a imersão do dia 15, nós estaremos com os materiais à disposição, com um desconto enorme,
para que a mulher vá para casa levando os materiais que ela precisa ter em casa, certo? Então esse segundo ponto é para ver que a mulher pode realmente ser uma transformadora a partir do momento que ela coloca em marcha a sua positividade no rumo certo. O contrário, resultados que podem acontecer, se ela não estiver bem, vocês imaginem o que acontece, certo? O terceiro ponto, porque nesse segundo ponto também fica aberto, e não vamos abrir infinitamente esse ponto, o grande estágio que a mulher chega, o grande sonho, a grande realização, e ela leva, ou ajuda, ou fomenta o homem ao mesmo caminho, porque o binômio homem e mulher são recíprocos, um cumpre uma função e outro cumpre outra, mas se a mulher, de fato, psiquicamente ela é mais forte, ela pode realmente cadenciar um jogo de crescimento sem precedentes. Então o terceiro ponto é que se ela tem esse potencial, essa possibilidade de evolução, essa diretriz de vencedora, de líder, de poderosa, que muitas já são, na prática concreta, onde que a mulher se perde? Onde é que ela trai o seu próprio potencial? Esse é um ponto que tem que ser dado uma aula muito especial em cima disso. Porque quais são os fatores dessa traição? Vejam bem, coloco aqui alguns aspectos. O primeiro dele, não há uma educação de base da infância, da família, das escolas que eduque a mulher ao mundo superior. Não existe isso, certo? Nós temos, eu remeto vocês a esse material aqui, 6 Mulheres e a Imaculada Conceição, onde aqui se descreve o trabalho que a grande poetisa Safo fazia 500 anos antes de Cristo, onde ela tinha uma escola de meninas que entravam na puberdade e adolescência e saíam numa fase precoce e adulta, prontas para exercitar a sua graça, a sua beleza, o seu poder de um modo espetacular. Então a pergunta que se faz, qual é a escola hoje? Qual é a maestra? Qual é o maestro? Qual é a mãe? Qual é o pai que sabe ensinar o interno da mulher? Certo? Quem ensina isso? E se não se ensina isso, se não existe uma escola, um trabalho de formação, onde a mulher vai descobrir isso? Então o primeiro ponto onde ela se perde é que não existe uma base de formação onde ela compreenda o seu mundo, o seu poder, o seu erotismo, a sua força, a sua liderança, que ela o compreenda e saiba fazer uma gestão. O segundo ponto de onde ela se perde é que ela é formada a seguir um conjunto muito vasto de estereótipos, de moralismo social, de normas culturais, certo? Então nós temos o caso mais evidente e conhecidíssimo que a menina é formada dentro de uma estereotipia muito pontual, porque estereótipo é um modelo cultural, ou social, ou familiar pré-constituído. Então ela entra no estereótipo que tem que reproduzir a família. Sim, a mulher pode ter uma família, mas ela nasceu, quem sabe, para ser uma grande líder, uma grande transformadora, exercer o poder em infinitas coisas. Então ela é formada de um modo direto ou indireto, e muito mais indireto, a ser uma mulher que reproduz a família, que seja procriadora, certo? E ela é, de um modo ainda mais contundente, formada de um modo direto e indireto a um casamento. A um acasalamento, isso é, a uma estereotipia pré-formada específica. Porque, novamente, a mulher pode ter um casamento ou mais do que um, se ela quiser. Agora, qual é a mentalidade que ela tem que ter? Qual é a cabeça que ela tem que ter? Qual é a visão que ela tem que ter para ter um casamento funcional? Não só para o casamento, mas para resultados, para realização, para saúde, para crescimento, para empreendedorismo. E para dar aos filhos uma educação de base que não seja mais a repetição de estereótipos que foram herdados de família e da cultura que nós vivemos, certo? E dentro dessa estereotipia vem exatamente o conceito de família, o de casamento, o de maternidade. Por exemplo, a mulher já... eu ouvi uma frase esse dia que eu não conhecia, diz que quando a mulher tem um filho, ela recebe a injeção mãe. A injeção mãe. Que tem que reproduzir,
de um modo literal, às vezes ajudada pela própria mãe, de produzir uma educação com os filhos, uma maternidade pré-fabricada, que nem é dela, que é da avó dela, que é da mãe dela. Então vejam, depois tem o grande estereótipo da dama social, da mulher social, etc, etc. Quer dizer, onde é que ela se perde? Ela se perde porque, ao invés de termos uma educação que dê os caminhos da grande força, do erotismo, da sexualidade, do crescimento, da responsabilidade, ela entra num esconderijo de estereótipo e no exercício de estereótipo. E aqui ela se perde. Porque, veja, o fato é o seguinte, é uma educação onde você traz para fora o potencial da mulher e não temos maestro, como disse, não temos mestre, não temos uma família que faça isso, e que ela possa realmente trazer para fora isso e saber lidar com os estereótipos que são normais na sociedade humana. Então eu preciso pegar o meu potencial, trazê-lo para fora, me conscientizar, me responsabilizar, assumir e saber lidar com a estereotipia que todo mundo está dentro dela, certo? Bom, consequente a esses estereótipos todos, eu falei uns, pense no estereótipo de uma filosofia, de uma dama social, estereótipo da religiosidade, estereótipo de uma... tudo que vocês quiserem, certo? Estereótipo da fidelíssima, tá? Dentro disso, ela vai quase que se esconder. É um esconderijo. E ela naufraga numa crise, que é a chamada crise existencial. Porque a crise existencial, a crise dos 40, dos 50, dos 60, às vezes até dos 30, ela é uma crise que tem que ser entendida porque não se dá o exercício límpido do próprio potencial com a estrada própria. Então, veja, nós precisamos retomar isso numa discussão ampla e profunda, e vai ser na imersão e no Congresso de janeiro, uma discussão ampla e profunda que abra todas essas comportas, que nós possa dar um delineamento de como nós podemos, de fato, conviver com os estereótipos, com os modelos sociais, com os modelos morais, com os modelos culturais, e sermos assim mesmo, tanto a mulher quanto o homem, certo? Então, ela precisa, de um certo modo, sair dessa estereotipia, relativizá-la e voltar para a sua estrada, certo? Isso terá que ser aberto de um modo muito contundente, senão não se vai a lugar nenhum. Tem que ser especificado, tem que ser delineado, tem que ser conscientizado, tem que ser demonstrado isso. E por isso que a imersão é algo muito, digamos, inédito, muito peculiar, que explora materiais realmente muito sábios, que vão estar à disposição e que a pessoa pode estudar depois tranquilamente para tomar o grande caminho. Agora veja um quarto ponto que eu vou colocar aqui. Diante deste naufrágio no mundo dos estereótipos, do social, da superficialidade, que não precisa descrever aqui, diante desse naufrágio, diante dessa estereotipia, a mulher bloqueia o seu potencial pouco a pouco e entra no medo. Então existe um estranho medo da mulher pegar o touro pelo chifre, da mulher assumir a sua força, da mulher assumir a liderança, da mulher assumir o poder. E eu sei que existe, e vocês sabem que existe. Portanto, esse medo é um medo de assumir a vida naturalmente como ela é. Mas veja, a formação que nós tivemos, a estereotipia que nós fomos armazenando, os conceitos que fomos absorvendo, a mentalidade que fomos, na verdade, colhendo e implantando, ela bloqueia o potencial, bloqueia as vias de aplicação do potencial. Onde deveria ser aplicado, ele é consumido e perdido dentro da estereotipia, e o medo acaba sendo cada vez mais velado ou manifesto, o grande bloqueador que cada vez mais impede da mulher ser o que ela é, assumir a sua força, a sua graça, a sua beleza interna, e exercer o poder, a liderança, a empresa, o empreendedorismo e tudo, o medo, certo? E veja que neste aspecto aqui do medo, onde é que ela se refugia para não assumir a própria vida? Que é tudo inconsciente também, certo? Não é que seja uma coisa calculadíssima. É um fenômeno inconsciente.
Você sabe que o nosso inconsciente é poderosíssimo. E o inconsciente é 80%, 90% do nosso potencial que existe, opera e nós não conhecemos. Então veja que, em base ao medo, em base a essa programação boneca, vamos dizer assim, certo? Que felizmente muita sai sozinha. Ela vai se esconder dentro dos estereótipos e cada problema lá dentro, digamos, um problema com um filho, um problema de saúde, um problema de um casamento, ele é a justificativa, ele é o argumento, ele é o álibi para mim não assumir a vida. Então temos que estar muito atentos às armadilhas que seria um problema a ser resolvido e que eu inconscientemente instrumentalizo como um álibi para me desviar daquilo que eu não quero assumir. Porque nós temos que tratar em profundidade a reabertura do autoconhecimento, da consciência, da beleza e da responsabilidade da mulher, porque ela tem que ser ela mesma. E eu sei, porque eu trabalho na psicoterapia há 41 anos, certo? E estou na ativa 100%, que isso que eu estou falando, um filho problema, um casamento que não vai bem, a não coragem de me separar, a não coragem de assumir um negócio, certo? Facilmente ela se camufla diante de um problema, certo? Então nós temos que entender isso de um modo muito amplo e profundo. Por isso que eu repito aqui, a imersão será um fato inédito e que dará por si só, num dia inteiro muito intenso, grandes saídas para as mulheres e também levar para casa para transformar melhor os seus homens, certo? E o quinto ponto que eu quero tratar aqui, só acená-lo, porque esse também é um ponto crucial e não é nada desconhecido. Existe um antagonismo muito estranho entre homem e mulher, tá? Porque existe um fato conhecidíssimo, que no mundo inteiro os casamentos vão à falência, quase todos. São raros os casamentos da vida a dois que se mantêm em crescimento, em harmonia e em felicidade. Nem todos se separam, certo? Mas as pessoas ficam se tolerando, se suportando. E qual é o preço disso? O preço para a mulher, o preço para o homem, o preço para os filhos, o preço para o empreendimento, o preço para o crescimento, o preço para a economia. Então veja, eu não vou poder entrar no mérito aqui, de jeito nenhum. Mas existe uma estranha raiva, uma estranha luta, uma luta de poder entre homem e mulher e homem. E nós precisamos entender qual é que é a origem desta raiva, desse antagonismo. Porque homem e mulher são complementares por natureza eternamente positiva. Eles são a parceria certa, eles são o complemento certo, onde um reforça o outro. Então é preciso abrir essas comportas dentro de materiais científicos, fundamentados, filosóficos que existem hoje, para demonstrar com simplicidade, sem ideologia, sem teorização, o que se esconde por trás do medo, por trás do ódio, por trás do temor de crescer e por trás da ruptura entre homem e mulher. Porque todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter um amor, todo mundo quer ter uma felicidade harmônica na vida a dois. E é o desafio maior que nós encontramos. Então há coisas muito estranhas por baixo dos bastidores, até de arquétipos inconscientes milenares que operam ativamente hoje e que precisam ser entendidos e não é difícil desativá-los. Mas ou nós conhecemos os pontos específicos dessas questões, ou nós apanhamos dele a vida inteira e perdemos o nosso projeto e a nossa grande partida. Então esse é o quinto ponto, o antagonismo. O sexto ponto que merece uma tratação muito especial. A sociedade induz e reforça a mulher a ser marionete do sistema. A sociedade de hoje, muito elaborada, muito sofisticada, muito velada ou manifesta também, ela é uma indutora, de modo direto e indireto, a mulher ser um marionete do sistema mais do que os homens, porque ela morde mil e uma isca. Então veja bem, a mulher, ao invés de ser transformadora social, ela é quase que assambarcada, ela é envolvida por 1 milhão de razões, de induções, onde ela passa a ser
repito, marionete de um sistema perante a sociedade, sem se dar conta e sem querer. Então veja, a mulher líder, a mulher que deve colocar o seu potencial a serviço da sociedade, da transformação da sociedade, ela deve entender com muita perspicácia o jogo sutil, sofisticado de infinitos elementos da sociedade, do comércio, da ideologia, das próprias religiões e de tudo quanto vocês conhecem. Porque, veja bem, este fator social, no seu mundo, no seu modo intrincado de existir e de ser, a gente entra nele e morde a isca dele sem se dar conta. De repente nós nos tornamos modernos, nós nos tornamos sociais, nós nos tornamos atualíssimos e não somos nada mais do que um marionete de um sistema. Se a mulher não entender a sociedade onde ela vive e saber desviar das armadilhas, das induções, que são diariamente ou minuto a minuto, esqueça o teu grande potencial. Você vai consumi-lo em consumismo, em ações vazias, em prestações de serviços que não levam à tua realização e muito menos à realização dos outros. Então esse é um capítulo que eu pretendo abrir dentro da imersão, porque eu terei 3 conferências muito amplas na imersão, e 5 ou 6 mulheres que vão dar uma ajuda extraordinária para falar para as mulheres, certo? É um dia muito intenso. O 7º ponto que eu coloco aqui é a retomada e a saída da crise, certo? Porque essa é a essência do nosso trabalho. Eu sei que, de um certo modo, 98% das mulheres entram na crise, sem se dar conta, inclusive. A crise pode ter depressão, alta ansiedade, angústias, doenças orgânicas, desesperos, uma obsessão por encontrar o amor a toda força, uma obsessão por não ficar sozinha. Existem inúmeros elementos que são tapumes de uma crise. Porque não é que a pessoa confessa, eu estou em crise. Ela vive uma vida insatisfatória, ela vive um limite, olha para frente, será que eu vou chegar? Será que vai dar tempo? Será que eu vou encontrar? Será que eu vou ter? Como é que será que eu vou morrer? Certo? Então vejo que a retomada, a saída da crise, ou como evitar a crise, ela passa por alguns fatores. Porque, honestamente, pela minha experiência de 41 anos de psicoterapia, se a mulher não faz esse movimento que eu vou dar a indicação agora, não vai sair da crise. E o beco aumenta, o funil aumenta, certo? Porque observem que tanto homens quanto mulheres, de um certo modo, chegam lá na frente, às vezes com altas angústias, apreensões, quando se fala de doença e de outras coisas. O que vai ser da minha vida? Não são poucos, isso é real. Daí eu vou ter que me compensar numa crença, porque eu não consegui realizar o meu intento de autorrealização, de autoconstrução, de felicidade, que ela é construída dia após dia. Não consegui fazer isso, porque vivi num mundo de estereotipia, num mundo falsificado, e agora eu me encontro a ter que ter uma crença numa filosofia, numa ideologia, numa religião e alguma coisa. E eu tenho que ter uma esperança, uma fé, que algo me salve. Certo? Ter fé é importante, mas é preciso colocar os pés no chão. Portanto, a saída da crise, que nós vamos tratar, é o tema mais contundente da nossa imersão, dia 15 de novembro. Primeira questão é que a mulher, assim como o homem, mas o tema aqui é a mulher, ela precisa voltar a reconhecer a si mesma. Ela precisa conhecer o seu ser, a sua essência, a sua feminilidade, o seu erotismo, a sua sexualidade, a sua emotividade, no seu original. Não nas fotocópias 1001 que foram sobrepostas uma em cima da outra. Porque as fotocópias, as próteses estereotipadas, elas são tão fortes como vontade, como motivação, quanto ou mais forte que o original. Então a primeira questão que a mulher precisa começar a colocar na pauta é que ela precisa achar um caminho de materiais sábios, de algum mentor, alguma mentora que já saiba um pouco o caminho,
que ajude provisoriamente a voltar para a sua originalidade, para a sua essência, para o seu em si, para o seu ser. E digo para vocês que a maioria das terapias hoje, que são boas para muitas coisas, não conseguem dar essa passagem. Mas tem umas que dão, tá? Então, o primeiro ponto é um trabalho, por exemplo, de retomada, onde eu refaço uma pedagogia. Eu mesmo a refaço com apoio, com leitura, com estudo, com orientação, e me reconstituo com coerência ao meu ser original. Porque vivemos na coerência dos estereótipos. Vivemos conectados às ideologias. Vivemos conectados ao nosso inconsciente, às vezes não tão positivo. E não estamos conectados ao nosso ser interior, que ele é eternamente positivo, prazeroso, feliz, alegre e vencedor. Veja bem, na medida que a mulher volta para a sua casa, e isso pode demorar, pode ser rápido, 5, 6 meses, menos de 1 ano, com o trabalho que a gente faz hoje em dia, e que ela começa a voltar para a sua casa, e começa a colocar o seu potencial na marcha certa, a crise começa a se diluir. E veja bem, dentro desta retomada, sair da crise, eu preciso acessar o meu ser interior. A minha consciência tem que conectar a minha essência, que isso significa autenticidade, o que eu penso é igual ao meu ser que eu sou, porque daqui existe a beleza, daqui existe a graça, daqui existe a força limpa, daqui existe a liderança, certo? Então, o trabalho da imersão é mostrar que existe uma estrada, existe um caminho de reentrar novamente, transcendendo todos os estereótipos, todas as próteses, todos os memes, e entrar no núcleo positivo da vida. O grande filósofo Edmundo Husserl falava que é preciso superar todas as epoquês, todos os véus para chegar ao mundo da vida, certo? E isso hoje existe a pedagogia para fazer isso. Se a terapia de autenticação, existem materiais espetaculares que te dão todo o passo a passo. E na imersão eu vou me dar o trabalho de dar um passo a passo, ainda que não pode ser exaustivo, porque o tempo vai ser curto, um dia inteiro, certo? Mas que a mulher tenha o básico suficiente para começar uma estrada vencedora, certo? E o terceiro ponto que eu coloco aqui, nesse sétimo ponto que eu estou tratando, que se desdobra, é aceitar o desafio de pagar o preço. Porque eu, homem, ou você, mulher, tu tem que aceitar o desafio. Tu tem que aceitar o pagamento, não é econômico. O ônus, o investimento, porque cada centavo investido, cada ação bem feita na direção certa, você se refaz. Você se recupera, você se restitui, você volta a ser mais feliz, certo? Então, né, tem que ter a coragem, tem que ter a coragem de encarar. Eu trabalho no trabalho terapêutico todos esses anos, terapia de crescimento, de evolução, de autenticação, não curo, não estou muito para curar as neuroses, certo? E eu sei que a grande tacada que tu elimina a crise é a decisão de querer crescer e de querer saber quem você é. A decisão. Qualquer problema angustiante, dolorido, desgastante, o que você quiser, no dia que tu decide, ele termina. Ele não termina lá na frente, ele termina no dia que você decide. Porque quando você decide de fazer o caminho que tem que ser feito e vai buscar a revista certa, o livro certo, o terapeuta certo, a empresa certa, a casa certa, interna e externamente, o problema começa a dissolver. Então, você sai da crise não é num pensamento, não é num passe de mágica, não é numa crença, não é numa reza, que pode ser muito importante, mas é na decisão, como ser humano responsável, única oportunidade que nós temos é a nossa vida, de realmente fazer o giro vencedor do que nos resta. Eu sempre coloco aquela velha equação, se eu coloquei ferver o leite e derramou o leite da caneca,
e eu desliguei o fogo em tempo, quanto leite sobrou na caneca, pego aquele tanto que tem, decido e faço dele o melhor investimento. E isso tem que ser orientado, isso eu vou dar o passo a passo na imersão. E o último ponto para fechar aqui o nosso take de hoje, que é meia hora, mas são esses pontos, depois podem revê-los, é que é preciso que a mulher volte a pensar no projeto que a identifica. Projeto vocacional, core business, propósito. Você precisa entender que criar os filhos é importante, ter um casamento é importante, atender o pai e a mãe é importante, atender pessoas que é importante. Mas você precisa entender que a tua crise ela é muito mais porque tu desertou de um projeto que a vida te colocou e você não o fez ou não está fazendo o suficiente, certo? Então é preciso repensar um projeto que seja um propósito profundo da tua vida. Nós temos uma vocação ôntica, a vocação do nosso ser, que é o nosso core business. Então veja, quando você começa a fazer esses passos que nós estamos dando aqui nessa aula sintética e depois aberta escancaradamente na imersão, você vai entender que o projeto ele é a grande carta da saída da crise integralmente. Porque o projeto, onde eu coloco a minha energia, a minha força, o meu tempo, o meu prazer, ele é aquele que me restitui o sentido de viver. Eu sirvo, eu entrego, eu ajudo, eu produzo aquilo que a minha alma sente a satisfação. Então, neste caso aqui, nós vamos ver que dentro de um projeto, seja ele empresarial, empreendedorial, seja ele profissional, seja ele político, seja ele social, a mulher vai colocar em marcha o seu poder e a sua liderança. Eu conversava nesse encontro de ontem com uma mulher lá onde eu falei em Alegrete, Rio Grande do Sul. Antes de 50 e poucos anos, ela decidiu de começar um projeto que ela é apaixonada por ele, de fazer pães diferenciados com farinha de arroz. E eu provei, é fantástico. Ela está entusiasmada e deste projeto ela deu depoimento que ela começou a sair de tantas coisas que pesavam na vida dela, certo? Então vocês vejam que nós vamos abrir na imersão, de um modo concreto, de um modo prático, os conteúdos necessários para iniciar uma caminhada, para iniciar a saída de uma crise ou para evitar a crise, certo? Porque a vida é longa, certo? A minha ainda é longa, tá? E eu tenho que fazer bom uso, aplicar o meu potencial para me realizar, para ser cada vez mais feliz e fazer com que os outros que estão ao meu redor mais felizes. Portanto, a imersão vai ser um momento de altíssima pedagogia, de altíssima cultura e de uma experiência única. Se vocês depois verem esta aula, que ela vai a partir de amanhã estar no YouTube, vou mandar o link para as pessoas para que elas entendam por que vir para a imersão. A imersão custa menos do que uma sessão individual comigo. Um dia inteiro intenso custa menos do que uma sessão individual feita comigo. E tu pode pagar até em 12 vezes. Tá bom, gente? Eu deixo o meu abraço aqui. Eu falei algumas coisas e as demais deixamos para o dia 15 de novembro. E o restante que vai se abrir em 2 dias fantásticos, no final de janeiro, num congresso que estarão os homens e as mulheres juntos para discutir a grande temática homem e mulher no mundo do crescimento, da realização e do business. Valeu! Aquele abraço, até o dia 15.